Alex Stival, o Cuca está contratado pelo Atlético Mineiro. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque é uma contratação que sempre gera polêmica e tem várias camadas. Mas uma pergunta que eu joguei até esse pensamento no Twitter me faz. Uma pergunta sem resposta me faz pensar, refletir, ter vontade de vir aqui num dia que eu nem tinha planejado vir para conversar sobre isso com vocês, até para poder ler os comentários, saber o que vocês pensam sobre isso, porque eu realmente não tenho resposta para tais perguntas. Antes, gostaria de convidá-los para conhecer lá o site da KTO, se não conhece. Tem as melhores odds para você poder apostar, brincar com responsabilidade, tá? É um site que você corre o risco de ganhar, de perder e, claro, de se divertir. Se você acessar via o QR Code aqui ou o link embaixo na descrição, você mostra para eles que vocês vieram através do Futebotec. É sempre muito importante para a gente. Tem jogos de NBA hoje, vários palpites legais. Bom, tem Boston e Pacers. Eu poderia muito bem falar para você apostar no Boston, mas depois do meu palpite errado falando para você apostar no Boston contra o Philadelphia 76ers no Natal, olha, hoje sem Drew Holiday, sem Porzingis, não sei não. Não vou dar nenhum palpite, mas vai dar uma olhada lá nas odds na KTO que vocês vão gostar, isso eu tenho certeza. É para maior de 18 anos, tá? Se divirta com responsabilidade. Bom, o Atlético soltou a nota oficial divulgando a contratação do Cuca, a volta do Cuca ao Atlético. É um clube e um treinador que tem muita identificação um com o outro, né? É o técnico que tirou o clube da fila de campeonatos brasileiros desde 71. Mais recentemente, é o técnico que deu o único título de Libertadores na história do Galo. Talvez seja o maior técnico da história do Atlético Mineiro, né? Mas a gente sabe a situação com a qual vive o Cuca hoje. E embora ele não deva mais absolutamente nada à justiça, a sua condenação foi anulada e ele não pôde ser novamente julgado porque o crime prescreveu. Então ele é declarado perante a justiça, ele é considerado uma pessoa inocente, né? Se ele fez, deixou de fazer, isso é outra história, mas perante a justiça ele é considerado uma pessoa inocente. E aí, assim, muito me pega essa questão de o que eu acho? Que ele tem que trabalhar, não tem que trabalhar? O futebol é um lugar que, por colocar alguém numa posição de muito destaque e de ser espelho, ele torna esse um trabalho diferente, porque eu não sou a favor de que ainda que o Cuca tivesse sido preso, não sei, até acho que teria sido melhor se ele tivesse cumprido a pena, mas o que eu quero dizer é que muita gente comparava na minha maneira de ver de uma maneira errada com relação ao caso Bruno. Uma vez que o Bruno estava solto, ele vai ser goleiro, e aí se dizia muito, tá, mas você vai alçá-lo a uma posição de idolatria que ele vai ter seu nome gritado nas arquibancadas, e as mulheres que estarão lá assistindo. O Bruno é um cara que foi condenado, assim como o Cuca, mas que não teve a sua pena anulada. O Bruno cumpriu a sua pena e eu sempre fui contra ele voltar ao futebol para novamente ter esse status de alguém que fez o que fez, sabe? Eu acho que seria um prêmio a alguém que fez o que fez. Então eu jamais gostaria de ver. O Cuca é uma situação um pouco diferente, né? Porque a sua condenação foi anulada por um julgamento que foi feito à revelia e que a própria justiça da Suíça reconheceu que não foi feito da melhor maneira, com a possibilidade ampla de defesa e tudo mais. Então, são casos diferentes. E aqui eu não estou dizendo que o Cuca fez, o Cuca não fez, só que perante a justiça ele é uma pessoa inocente. Então, só que ao mesmo tempo, muita gente acredita que ele fez. E notícias que vazaram na época, por exemplo, da saída dele do Corinthians, falava até de sêmen do Cuca no corpo da menina, que era uma apuração que foi feita com relação ao advogado da menina na época, que veio a falecer. Ninguém sabe a causa do falecimento da menina, que teria se suicidado. É todo um caso muito nebuloso e que estava em segredo de justiça. Então ninguém nunca entrou muito nos autos para tentar entender o que o Cuca fez, deixou de fazer, pelo menos segundo a acusação. É muito nebuloso. O fato é que, bom, muita gente acha que o Cuca deveria ter cumprido essa pena, e mais do que isso, né, que ele deveria ter, independentemente de cumprido a pena ou não, tido uma outra postura ao longo da carreira, muito diferente com relação a esse caso, que ele negou, até no Atlético Paranaense mudar um pouco o discurso e abraçar a causa feminina nesse sentido, né? Então, ali eu achei que deu até uma arrefecida nessa história toda.
Mas o meu ponto é que, mais recentemente, o Santos não chegou a procurar oficialmente o Cuca, mas foi um dos técnicos especulados assim que o Carille saiu. Antes mesmo do Carille ser demitido, havia especulação envolvendo o nome do Cuca. Houve inclusive uma especulação com relação ao nome do Cuca, pouco depois dele sair do Atlético Paranaense, numa crise que o Santos teve sem vencer na Série B e que se tinha a impressão que o Marcelo Teixeira poderia demitir o Carille e contratar o Cuca. E em meio a essas especulações, você via... E claro, gente, eu não estou dizendo aqui, eu não sou o dono da verdade, tá? Por isso que eu quero conversar com vocês. A primeira coisa que eu falei é que eu quero ler os seus comentários. Mas ali, e eu estou muito envolvido dentro da bolha do Santos, e às vezes pode ser que para mim tenha uma repercussão maior, porque é a minha bolha, diferente da bolha do Galo. Mas a impressão que eu tenho, muito sinceramente, é que essa bolha santista, e mais do que a bolha santista, a bolha corintiana, quando o Cuca teve que pedir para sair diante de tanta pressão que ali rondou desde que ele assumiu o time de Parque São Jorge, tomou proporções mais nacionais, sabe? Foi uma comoção muito maior do que disparado a comoção que teve quando ele foi para o Atlético Paranaense, por exemplo, que ele pôde trabalhar ali, executou seu trabalho, bem ou mal, ele trabalhou, e não foi por conta dessa questão de Berna, de condenação, nem nada, que ele eventualmente saiu. E no Atlético Mineiro, quando anuncia o Cuca, você vê a repercussão acontecendo ali naquela bolha do Galo, muita gente defendendo, muita gente repudiando a contratação. No próprio post, no Twitter da contratação, você vê essa troca de opiniões, essa coisa rolando ali naquela bolha. Só que eu não vejo, e aí eu queria entender por que o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, por exemplo, não tomam esse tipo de coisa quando acontece no Atlético Paranaense e no Atlético Mineiro, não tomam proporções nacionais suficientemente para o negócio deixar de acontecer, para o negócio se tornar inviável, para inviabilizar o negócio. A pressão no Corinthians inviabilizou o negócio. Quando se falou de Cuca no Santos, ele era um dos caras preferidos do Marcelo Teixeira, tinha uma grande corrente ali ameaçando ir para cima de todos os patrocinadores, e a informação, colegas da imprensa deram, que o Marcelo Teixeira não quis comprar essa briga porque temeu perder os patrocinadores, como o Santos chegou a perder um patrocinador quando recontratou o Robinho, condenado na época em segunda instância, pela presidência do Orlando Rolo, né? Que depois também chegou a ser preso, enfim, isso é outro papo. Mas ali eu entendo que teve a divulgação dos abjetos áudios do Robinho, mas a pressão quando o Santos contrata o Robinho condenado em segunda instância foi uma pressão gigantesca, feita de uma maneira muito correta. Tava todo mundo comentando. Só que o Robinho jogou condenado no Galo também, em segunda instância. Ele chegou, se eu não me engano, a condenação do Robinho em segunda instância acontece quando ele tá jogando no Galo. Ou a de primeira instância, eu não lembro. Mas alguma delas, ou as duas delas, não vou lembrar agora, ele jogava no Galo e continuou jogando. Entendeu? Tudo bem, não aconteceu nada. Aí o Galo contrata agora o Cuca, como o Atlético Paranaense contratou, e não acontece nada. Lógico, claro que acontece, né? Não acontece vírgula, não acontece em termos práticos, não se inviabiliza o negócio, mas as pessoas comentam. Só que eu não entendo por que isso nesses clubes não tomam a proporção nacional como toma, por exemplo, no Santos Futebol Clube ou no Corinthians. Por que será? O que será que acontece? Por que esses clubes estão imunes a essa cultura que é muito 2024, 2025, é muito desse século, dessa década com relação ao cancelamento, né? E aqui, novamente, eu não estou nem dizendo que isso deveria acontecer ou não deveria acontecer, eu não tenho uma opinião formada sobre se é o caso do Cuca trabalhar ou não num clube diante do caso muito específico dele. Eu não estou dizendo, porque também, assim, se for parar pra pensar, eu não sou um cara que defende que a pessoa nunca mais exerça a sua profissão, sabe? Ainda mais uma pessoa que, perante a justiça, foi considerada inocente. Então, não sei, sinceramente eu não sei. Não estou dizendo que sim nem que não. Eu só queria discutir por que é diferente. Por que quando é o Santos, é o Corinthians é uma coisa, quando é o Atlético Paranaense, quando é o Atlético Mineiro é outra. É tamanho de clube? Não estou afirmando, é uma pergunta sincera, genuína. É por conta do tamanho, é por conta do que essas camisas de Santos e Corinthians representam
Não acredito que seja, porque o Galo é um clube que representa muita coisa. O Atlético Paranaense também, no seu local e tudo mais, tem ali uma diretoria que se construiu com uma outra ideia de Brasil, uma outra ideia política e que episódios na gestão Petralha ficaram muito claros de como o clube se manifestava politicamente, que era algo muito mais, eu não vou nem dizer à direita, mas a direita brasileira, né? Porque direita e esquerda não é necessariamente isso que o Petralha abraçou, uma direita original. Não, é o bolsonarismo, sabe? É uma outra coisa. Então, assim, eu fico pensando, por quê? Por quê? No Atlético Paranaense, por conta dessa aura bolsonarista que o Petralha acabou levando ao clube, eu até entendo. Mas no Atlético Mineiro, cara, sabe? Que, pô, canta, que, sabe, assim, é um clube que sempre combateu causas importantes. Tem até tweets do Atlético Mineiro sobre essa causa do estupro e tudo mais, que não permitiria isso, jamais. Era uma causa que era de uma menina que foi estuprada, muito famosa, agora eu me esqueci o nome, mas o Atlético Paranaense repudiando completamente, o Atlético Mineiro, perdão, repudiando completamente a situação. E aí contrata o Cuca agora, que teria no passado estuprado uma menina, sabe? Então é tudo muito... Não dá pra entender. Não dá pra entender. O que dá pra entender é que do ponto de vista esportivo, o Cuca é um baita treinador. É uma pena que tudo isso acompanha a vida do Cuca, tem acontecido, porque quando a gente olha pro profissional, pro que você pode... simplesmente não gostar, você pode simplesmente o acusar de não cumprir acordos, acordos esses que, inclusive, no próprio Atlético Mineiro, vamos lembrar, quando ele foi campeão da Libertadores, ele chegou a disputar o Mundial e já antes do Mundial já avisou que não ia ficar. Isso causou uma cisão enorme lá no vestiário, história contada por jogadores da época. Aí depois, mais recentemente, foi campeão brasileiro da Copa do Brasil e pediu o boné, aí voltou no outro ano e fez um trabalho muito ruim. Ele tem essa coisa, no Santos já abandonou o trabalho 2 vezes, no Atlético Paranaense abandonou agora, ele tem essa coisa de abandonar trabalhos, é uma coisa de fato que o Cuca precisa rever para a carreira. Mas quando você analisa campo e bola, em que pese ser um trabalho que eu acho que tem prazo de validade, porque o Cuca é um cara difícil, os jogadores que trabalham com ele deixam isso muito claro, que é um cara que é difícil de aturar por muito tempo. No campo e na bola, assim, é um cara muito bom. É um cara muito bom. Pra mim, é melhor que muito treinador estrangeiro que tá aqui no Brasil agora. É um dos técnicos, assim, no campo que eu olho e eu gosto. Eu gosto muito do Cuca no campo. Então eu entendo a contratação, a gente está falando de um ídolo, a gente está falando de um cara que tem conexão total com o clube, um cara que boa parte da torcida tem uma conexão muito legal, mas que vem num momento que é o momento ideal, sabe? Como que vão se sentir essas mulheres que, diante de tudo que a gente ficou sabendo, acreditam que o Cuca teria cometido o crime abjeto que poderia ter cometido. Tem que sempre colocar aqui, né, poderia, teria, porque hoje, repito, ele é considerado uma pessoa inocente perante a justiça. Eu não posso falar que ele é um estuprador, não posso falar que ele fez isso, que ele deixou de fazer, porque simplesmente eu não tenho provas e porque a sua condenação foi anulada. Então, assim, se eu falar que ele fez, uma coisa é aquilo que eu acredito, outra coisa é o que, de fato, a gente pode provar e pode cravar. E eu não posso ser processado se eu disser que ele fez, deixou de fazer, entendeu? Então, é sobre isso. Enquanto ele era condenado, a gente podia falar. Agora a gente não pode mais. Então eu fico pensando por que passa batido. Por que o Cuca... Eu tenho muita... Assim, vocês podem ter... Assim, eu posso estar completamente enganado aqui. Mas eu não tenho dúvida, muitas dúvidas, de que ele vai trabalhar normalmente no Galo. Ele vai exercer seu trabalho, bom ou ruim, dentro de campo, vai abandonar ou não o time, vai entregar ou não resultados, vai ter ou não jogadores, mas o trabalho vai acontecer. E no Corinthians não aconteceria. Não aconteceria, como me pareceu que no Santos também não. Por que será? Essa é a minha grande questão. Por quê? Por quê? Que no Atlético acontece, no Atlético Paranaense também. Por quê? Alguém sabe me explicar? Alguém sabe? Eu gostaria de saber. Comenta aí o que você acha. Vai me dando
uns feedbacks que é importante, até pra gente conversar sobre esse assunto, porque eu acho que a gente precisa conversar mais sobre tudo isso. Tá bom? Deixa seu like se puder, grande abraço, até o próximo vídeo.